com a escalação do Flamengo. Vou pegar aqui a colinha. Você tem aí? Tem. A nossa equipe maravilhosa já colocou na tela, Bruno. Valeu. Pô, eu tava lá fora, acabei de subir. Tava lá com os torcedores. Sair aí 10, 8, 5. Ó, a gente tá vendo aí na tela, então, Rossi, Léo Pereira, Danilo, Ayrton Lucas, Wesley, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gerson e Plata. O que a gente pode destacar para você dessa formação contra o Chelsea? PVC, tá me ouvindo? Desculpa, Dom, eu viajei, estava aqui olhando uma mensagem e me perdi. Repete sua pergunta, por favor, desculpe. Queria que você destacasse essa escalação pensando no começo do jogo contra o Chelsea. Eu acho que é mais um indício da posse de bola que o Flamengo quer ter, porque o Pedro não conseguiu oferecer isso e o Bruno Henrique daria velocidade. Eu estava tentando ver se minha conexão estava melhor ou estava pior. Mas, enfim, o Plata, como falso 9, ele vai criar um movimento de tirar zagueiro da área. O que o Felipe Luiz pretende é que o Plata seja o homem da saída para obrigar um zagueiro a acompanhá-lo, seja o Reece James, seja o Chalobah, seja o Colwill, para abrir espaço para o Arrascaeta entrar, para o Luiz Araújo entrar também. Então, o indício é de que o Flamengo vai tentar disputar a posse de bola com o Chelsea, que é um formato diferente do que foi vencedor para o Botafogo ontem. Só que é um formato do Flamengo. O Flamengo tem que tentar se impor. Não importa que seja contra o quarto colocado do campeonato inglês. Aliás, o Chelsea é apenas o quarto colocado do campeonato inglês, não é o campeão. O Danilo é novidade na zaga, né, Hernan? O Léo Ortiz está no banco. Por quê? É uma opção do Felipe Luiz, né? O Danilo é um jogador que... eu vou falar de uma sensação que eu tenho e de uma sensação também de quem me passou a informação. De que a escolha do Danilo foi porque ele está mais acostumado a ter enfrentamentos com esses grandes times do que propriamente o Léo Pereira. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um jogador experiente, é um jogador de seleção, mas o Danilo tem mais essa cancha para adversários como o de hoje. E como o Danilo já há muito tempo no futebol europeu joga nessa posição, vem jogando nessa posição de zagueiro e também podendo sair, construir jogadas pela função dele claro, pela característica dele, a opção do Felipe Luiz. Óbvio, a gente pode ver isso depois do jogo, se deu certo, se não deu, mas pelo que eu conversei com quem me deu a informação dessa alteração, tem muito a ver com essa questão do adversário. Tem gente aqui mandando mensagem, PVC, por que essa formação? Perguntando a Thaís Anselmo. Vamos explicar na prancheta daqui a pouco? Eu perdi, eu fui para o portal da FIFA e me atrapalhei com a prancheta. Eu explico na prancheta física, pode ser? Aqui, Maravilha. Eu tô com saudade dessa prancheta. Saudades. Vou pegar meus botõezinhos aqui. Enquanto você monta aí, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno, então. O De La Cruz ainda não voltou, né? O que aconteceu? Ele vem já de um tempo com um problema no joelho esquerdo e veio para cá, para os Estados Unidos, ainda na fase de transição, né, dessa lesão. E, o Flamengo ele não quer correr riscos de perder o jogador, né? Então, o Flamengo preferiu manter ele ainda, preservá-lo, para que ele volte somente quando estiver 100%. Todos os jogadores que o Flamengo tinha lesionados, o Flamengo conseguiu recuperar, inclusive o Plata, que hoje é a novidade aí. O Plata ele ficou um tempo e teve toda aquela polêmica com a seleção do Equador, que o Equador convocou a contragosto o Plata, o Flamengo tinha avisado que ele não tinha condições, ele vai para a seleção do Equador e o Flamengo fica aquela briga, aquela guerra de versões, no final das contas o Plata volta antecipadamente, volta a fazer o tratamento que vinha fazendo no Flamengo e consegue ficar apto para jogar, e é um jogador que o Felipe Luiz gosta bastante, o Plata. O Felipe Luiz gosta muito desse jogador e conta muito com ele. E o Alexandro segue fora, né? O Ayrton Lucas que joga. Preocupa pro restante do Mundial? Eu acredito que não preocupa. Agora, o Flamengo precisa fazer a parte dele e garantir a classificação. Garantindo a classificação, acredito que talvez aí já para o próximo jogo já do Flamengo,
o Alexandro esteja à disposição. Mas o Ayrton Lucas fez um grande jogo na primeira partida, e se mantiver ao nível que ele manteve no primeiro jogo, aí o Flamengo vai estar bem servido também. Boa, PVC, prancheta pronta? Tá aqui, vamos lá. Ó, Bora. vamos lá. 4-2-3-1 é o Flamengo, tá? 4-2-3-1. Então você tem Wesley, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo e o Plata na frente. Mas o que é que vai acontecer com isso aqui? O Plata vai circular. E no que ele circular e abrir espaço para trás, por exemplo, ele vai obrigar ou o Chalobah ou o Cowell a sair atrás dele. Cowell não, o Cowell está aqui de líbero. Ou o Reece James a sair atrás dele. E isso serve para quê? Esse movimento de falso 9. Serve para abrir espaço. Porque à medida em que o zagueiro persegue, abre espaço para o Luiz Araújo entrar, abre espaço para o Gerson se infiltrar. A gente sabe que o Flamengo, quando tem a bola, ele se lança num formato diferente. O Wesley vem na ponta, e quando você olha, você vai ver 5 homens na última linha. 2 aqui atrás e fica Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Eventualmente o Ayrton Lucas vem na linha, o Pulgar se enfia por trás. Se infiltra como zagueiro. Você fica num 3-2-5. O Chelsea vai atrasar os 2 laterais. Então o Chelsea também vai ter uma linha de 5 defensores quando recuperar a bola. A dificuldade do Flamengo é ter que trocar passes com muito mais rapidez do que fez contra o Esperance. Embora contra o Esperance tenha jogado, na minha opinião, uma boa partida, mais na troca de passes para conseguir abrir esse espaço que o Plata pode abrir e criar espaço para infiltração. É esse o jogo que o Felipe Luiz vai tentar fazer. Você gostou dessa escalação, Hernan? Porque tem muita gente criticando aqui. Tem muita gente achando uma escalação bem diferente, né? E de fato, eu tô aqui puxando na memória, Bruno Braz pode me ajudar, mas é uma formação que a gente não viu nem no desenho, nem com os nomes dos jogadores. Obviamente o Jorginho está chegando agora, mas usando jogadores com essas características, até mesmo o próprio Gerson um pouco mais lá na frente, né? Fazendo Pulgar e Jorginho. Em jogos importantes aqui no Brasil, né? Em disputas de Brasileirão, em disputas de Libertadores, é de fato um time diferente na proposta, mas obviamente Felipe Luiz sabe o que está fazendo, né? A gente espera que assim, sim. O que eu posso trazer é que o Felipe Luiz ele montou esse time muito pensando na forma que o Chelsea joga. Inclusive nos poucos minutos que a imprensa pôde acompanhar o treino, ele trabalhou demais com os laterais e os volantes. E muita jogada defensiva, né? Trabalhando a parte defensiva ali dos laterais e volantes, meio que aplicando como que seria o estilo de jogo do Chelsea, como que o Flamengo poderia se defender por aquele setor. Então, foi um time muito formado especificamente para o estilo de jogo do Chelsea. E já saiu a escalação do Chelsea, já? Tá por aí? Já. Olha lá, PVC. Eu entendo o seguinte, pode ser assim, com o Reece James, só que invertendo o Pedro Neto para a esquerda e o Gusto para a direita. Então aí você tem 4-2-3-1. Reece James, Chalobah, Cowell, Cucurella, Moisés Caicedo e Enzo Fernandes, Gusto na direita, Cole Palmer e Pedro Neto na esquerda e o Dilep na frente. É essa formação. Só que eu entendo que ele pode fazer diferente. Ele pode trazer o Reece James para terceiro homem de zaga e fazer Gusto de ala direito, Enzo, Moisés Caicedo e Cucurella, Pedro Neto e Cole Palmer por trás do Dilep. É essa formação. Por isso que eu entendo que o Plata, a tentativa do Felipe Luiz com o Plata é para circular e tirar um zagueiro da área. Evitar que o Chelsea faça linhas de 5 quando defender. O Chelsea pode fazer linhas de 4, como a gente está vendo aqui, ou pode fazer linha de 5, como eu mostrei na prancheta. E o time, olhando assim, a escalação, é muito superior à do Flamengo? É tudo isso mesmo? Não é. Não se trata disso. Trata-se de um duelo tático que vai acontecer.
Eu continuo achando o seguinte, vamos lá, para fazer uma análise a partir do jogo do Botafogo. A gente continua tendo um cenário que, para a disputa do título, não me parece ter se transformado. É muito valioso ontem com o Botafogo, é muito valioso o que está acontecendo com o desempenho e a invencibilidade dos clubes brasileiros até aqui. Lá no funil, na semifinal, eu ainda acho que vão chegar os europeus. Pode chegar um brasileiro? Claro que pode. Pode ter um brasileiro campeão? Não tenho bola de cristal? Pode. Lógico, os jogos vão ficar mais difíceis à medida em que eles andem. A questão é que o Flamengo tem um elenco poderoso, tão poderoso ou mais poderoso do que o do Chelsea. Não acho que a questão individual seja o parâmetro que complique a vida do Flamengo. Não se trata disso. O ponto tático é que vai ser determinante. Se o Flamengo vai conseguir disputar território, disputar posse de bola com o Chelsea, se o Chelsea vai ter velocidade para contrapor isso, ou se o Chelsea vai conseguir, com Cole Palmer, com velocidade de Pedro Neto, com Gusto como ala, fazer frente a esse meio campo na marcação e se impor no controle do jogo. Eu acho um jogo, do ponto de vista individual, muito parelho. É um jogo muito parelho. Vamos ver no jogo em si, as disputas táticas, como é que isso vai rolar. O Flamengo pode ganhar do Chelsea. Ô, Hernan, e como vendo as duas escalações, né, os dois campinhos aí, como você acha que deve ser a estratégia inicial do Flamengo? Atacar ou defender e sair no contra-ataque? Eu tô com o Braz, assim, obviamente o Felipe Luiz é um treinador que ele é muito inteligente e conhecedor, né, do futebol, estudioso, deve ter estudado o Chelsea, esmiuçado muito esse time e essa escalação e essa característica do Chelsea, né? Eu entendo que, assim, vai ser aquele jogo meio amarrado no começo, acho que vai ser um jogo mais estudado pelas duas escolas, pelas duas escalações e as características dos jogadores. Acho que vai ser um jogo muito, muito, muito estudado. Acho que vai ser no detalhe, aquela decisão por detalhe. Me chamaria atenção se a gente tivesse assim um placar assim amplo, aquela coisa dos times fazerem mais de 2 gols e tal. Eu acho que vai ser decidido no detalhe e eu confio. Eu acredito que o Flamengo pode sair daí sim com uma vitória em cima do Chelsea. Não vejo o Chelsea como a gente estava prevendo, por exemplo, e não comparando o jogo do Botafogo, mas assim, eu vejo que o Chelsea é um adversário para o Flamengo muito mais assim, para você vencer no detalhe, na estratégia ali, na busca pelo gol de maneira organizada, melhor até do que, por exemplo, o PSG, que era o PSG, o campeão da Champions League, que aí botava medo e, de fato, nas prévias a gente falava, poxa, o Botafogo, né, tem que se preocupar em empatar ou perder de pouco. Acho que não. Nesse caso do Flamengo contra esse Chelsea, eu acho que é diferente. Mas eu entendo que vai ser um jogo amarrado e estudado. Eu quero saber daqui a pouco o placar para esse jogo. Fala, Braz. Desculpa, não, posso falar o grande aliado que o Flamengo vai ter nesse jogo, eu acho, é o calor. Tá fazendo calor demais, e isso pro Chelsea, que não está acostumado a jogar nesse tipo de... Pelo horário, né? O jogo agora vai ser às 2 horas aqui da tarde, aqui 3 horas aí no Brasil. Tá calor demais, e os europeus já estão reclamando muito disso. Eu fiz o jogo do Manchester City, e o Foden e outros jogadores do City reclamaram bastante calor, e nem estava tão calor. Hoje é o dia mais quente aqui, desde que começou o Mundial, o dia mais quente. Então eu acredito que, como o Flamengo já está mais acostumado a jogar no calor, né, do Rio de Janeiro, isso pode ser um aliado, sim, para o time. O Chelsea pode sentir isso aí, baixar um pouco aí o ritmo por conta dessa temperatura. Cariocão 4 da tarde em Volta Redonda, hein? Cariocão 4 da tarde em Volta Redonda, Braz? Moça bonita, Bangu.